Vamos lá! A briga do milênio. No canto escuro, o tradicional, o poderoso, o nutritivo modelo de trabalho presencial. No lado claro, o novo, o. Já usei nutritivo, né? O conflitante, o encrenqueiro, trabalho remoto. Aí já. Esse começo já ficou meio enviesado, né? Botei o trabalho tradicional no canto escuro e o trabalho remoto no canto claro já. Já estraguei, já tô enviesado, foi mal aí. Nos dias de hoje, não tem como a gente não debater a situação trabalho remoto, trabalho presencial e qualquer coisa aí no meio, né? Híbrido, híbrido remoto, híbrido presencial, híbrido especial, híbrido com calabresa, o que você quiser, né? E enquanto o mercado de trabalho tenta descobrir qual o modelo que mais funciona, a gente vê aí essas disputas, essas discussões no LinkedIn, no Instagram, qualquer rede social onde o assunto é levantado. Para começar já de cara, né? Eu não vou deixar aqui a minha opinião sobre o que é o melhor e o que é o pior. Se você está procurando clickbait, já vou acabar com a sua expectativa aqui. Você já pode desligar e ir para o próximo episódio. Porque esse é um daqueles assuntos onde ponderação e discernimento, o que é relevante é o que tem que ser considerado. Não existe uma resposta certa entre remoto e presencial. É a mesma discussão, é a mesma lógica maluca de quem gosta de defender entre projetos tradicionais, o waterfall agora virou tradicional, né, e não só uma ferramenta, e projetos ágeis, que é o novo, do canto claro. Não, não, também isso é outra besteira, né? Tem que ser aplicado o que é relevante ao contexto. E mas tem alguns argumentos muito bons que eu tenho ouvido com relação a um ou outro. Eu queria jogar isso aqui para nossa reflexão, para minha, que ainda penso muito em algumas situações o que vale mais a pena, o que é o certo, e para vocês aí que estão ouvindo e como sempre aquele pedido de deixa deixa os comentários, deixa aí as suas reflexões, o seu feedback, o que que você acha sobre um modelo ou outro, como é que você trabalha hoje? Você está num trabalho presencial e gostaria de estar remoto, ou vice-versa, ou está feliz onde você está? Conta aí pra gente. Eu sempre fui, vou dar a minha perspectiva, né? Eu sempre fui um defensor muito forte do trabalho presencial. E tem um motivo para isso. Porque trabalhando com projetos, e aí eu venho de um mercado onde as equipes de projetos elas estão pouco em lugares diferentes, ou virtualmente, né? Por aí no planeta. E a boa parte do time sempre estava presencial. Sempre tinha um ou outro membro de equipe atendendo reuniões no telefone, ou no Zoom, ou no Skype, até alguns anos atrás, mas a maioria era presencial, era ali na sala de reunião. E por ser um defensor, e eu sou um seguidor, eu faço parte da seita da boa comunicação. Eu gosto disso, eu gosto de ah, ferramentas de comunicação e gestão de conflitos, gestão de equipes e etc. Então, existe nessa linha de raciocínio um apelo muito grande pelo presencial, por conta da comunicação presencialmente transferida ou passada, a ser mais eficiente. Aquela velha conversa, né? Acho que a gente conversou alguns episódios atrás aqui já sobre a comunicação escrita, versus a falada, versus a presenciada. Então, a comunicação do e-mail ela é muito pobre sempre, ela dá várias margens para interpretação, para desentendimento. A comunicação falada, o bom e velho telefone, né? Que até brinquei que é um dispositivo que poucas pessoas conhecem.
que você fala de um lado e sai do outro, também é um pouco mais eficiente, mas ainda falta o olho no olho, falta a linguagem corporal e os sinais que a comunicação presencial passa para a gente, dá uma leitura muito melhor do contexto. Então, por esse motivo, assim, eu tenho outros, mas esse é o motivo mais forte, que eu sempre fui um defensor do trabalho presencial. Daí veio o que veio para todos nós, que foi a pandemia, e eu trabalhei remoto, claro, como todo mundo, boa parte das pessoas, não todo mundo, né? Muitas pessoas em funções essenciais, não tiveram essa opção. E a gente tem o nosso, tem que sempre dar o nosso eterno agradecimento às profissões que não tiveram essa oportunidade, né? Principalmente aquelas de linha de frente, médicos, enfermeiros, motoristas que entregavam materiais em todo lugar a todo tempo. Então a gente tem sempre uma eterna gratidão por essa galera, pelo trabalho que eles tiveram. Mas 90% do mercado de trabalho enfrentou um dilema sobre como é que eu faço agora o que eu fazia antes no escritório, com o meu time, de longe, de casa. E muitas vezes sem uma adequação, sem um lugar para trabalhar em casa, sem um ambiente que ajudasse a aquele ou aquela profissional a ser produtivo. Por conta de barulho, eu tinha ali a família, eu tinha a família com a rotina dela já em casa, tem as crianças que tem escola, tem férias, tem feriado e o trabalho continua. Então, a gente adaptou, se adequou nesses, acho que pouco mais de 2 anos, quase 3 anos de pandemia, se eu não me engano. Não me falhe essa memória velha aqui, de 40 e tantos anos. E a gente aprendeu. E hoje eu sou um defensor do formato híbrido para projetos. Então, eu não estou nem no remoto ainda. Apesar de saber que muitos projetos não têm escolha, eles têm que acontecer em modelos remotos, com equipes virtualmente aí, atendendo reuniões, participando de reuniões, de vários lugares do planeta, em vários fusos horários diferentes, etc. Coisa que já acontecia antes, mas numa escala muito maior agora, por conta da qualidade de vida que foi, vamos dizer assim, embutida. Esse senso de qualidade de vida, de equilíbrio, trabalho, a vida pessoal, que foi embutido, forçado pela pandemia por conta do contexto, se tornou relevante naquele contexto, e a gente aprendeu. E agora a gente, pô, descobriu que dá para fazer o que eu fazia antes de longe, sem ter que dirigir 2 horas por dia até um escritório, onde eu vou passar 8 horas, 10 horas do meu dia ali, sem ter que pegar 3 ônibus diferentes para chegar no escritório atrasado, cansado, já estressado. Então, tem vários. Eu posso passar aqui esse episódio só elencando benefícios de poder trabalhar remoto ou híbrido, quem antes não tinha essa opção. Mas eu, de novo, vou pegar a perspectiva de projetos, eu ainda gosto muito do modelo híbrido, que deixa ali uma pontinha para o presencial, porque, de novo, mesmo antes ou depois da pandemia, a comunicação ainda é muito importante e não mudou o fato da comunicação presencial ter uma diferença, quando confrontada com as comunicações escritas ou faladas só. Ela ainda é mais eficiente. E é importante eu ouvir o meu time de vez em quando para construir as coisas com eles. Então, eu acho que o híbrido é bacana, mas sendo um pai de duas crianças pequenas, passei pela pandemia com uma criança pequena, outra que nasceu e cresceram ainda, estão crescendo, mesmo depois desse mundo pós-pandêmico. E eu me vejo assim, dividido, bastante dividido entre ter também a liberdade de trabalhar mais de casa, para poder presenciar mais o crescimento deles, estar mais perto deles, coisa que eu não tinha oportunidade antes. E o quanto isso é valioso na vida da gente, o quanto isso é enriquecedor em todos os aspectos. E sempre, né, a gente se torna uma pessoa melhor, a gente aprende mais, a gente leva isso para o trabalho e se torna, consequentemente, profissionais melhores. Então, no contexto de gestão de projetos, os três modelos funcionam. É uma área que, se você trabalha em projetos, você é uma pessoa privilegiada com relação a essas opções de modelo de trabalho. O seu trabalho funciona assim, remoto, híbrido ou presencial. Você vai ter que customizar aí as suas abordagens, as suas ferramentas de comunicação, a sua documentação do projeto precisa ser mais organizada, ah, quando em modelos remotos ou à distância, para a equipe poder ter acesso a isso quando você não está lá.
Mas ainda assim funciona, e isso é fato. E aí tá a indústria da tecnologia aí já há décadas provando isso pra gente. Então você é um privilegiado. E eu me sinto muito privilegiado por poder trabalhar em modelos presenciais, híbridos ou remotos e poder escolher onde eu trabalho também, já conectado com essa opção. Outras profissões não têm essa oportunidade ou muitas vezes não tem essa opção. Quem trabalha no chão de fábrica tem que estar lá todo dia. Quem trabalha liderando uma equipe de produção tem que estar lá, se não todo dia, praticamente todo dia. E finais de semana, e à noite, e terceiro turno, e feriados, não tem descanso. Eu entendo isso. Então, e esses modelos de trabalho são sim mandatoriamente presenciais. Mas aí você, empreendedor que está ouvindo, quer tornar esse modelo de trabalho um pouco mais atrativo para trazer talentos para a sua empresa? Você pode flexibilizar algumas coisas, como que as férias são distribuídas, o volume de férias. ah, Dá para criar artifícios para tornar essas funções também produtivas. Pô, eu sou um gerente de produção, mas eu sei que eu estou esse dia todo aqui numa ligação internacional o dia inteiro, num workshop virtual com a minha equipe de 3 países diferentes. Por que que eu vou ficar trancado na minha sala, no meu escritório o dia inteiro, ao invés de poder fazer isso de casa, onde eu tomo meu café, começo um pouco mais cedo, não tenho tempo de trânsito na ida e na volta, e posso me preparar até um pouco melhor. E todo mundo que trabalhou remoto nesse tempo na pandemia sabe também que a gente trabalhou até um pouco mais. Por não ter o tempo de trânsito, a gente começava a trabalhar mais cedo e acabava mais tarde. Tenho certeza que muita gente escutando aqui cansou de ter ali o marido ou a esposa batendo na porta, ou quem quer que morasse com você na sua república, seus amigos, seus parceiros, quem quer que seja, chamando o fulano, 7, 8 da noite. Você não vai sair para comer, você não vai sair para fazer mais nada? Então a gente se acostumou ao modelo que a gente trabalhava mais, mas parecia menos cansativo. Claro que não tô aqui romantizando, gourmetizando trabalhos que excedam 10, 12 horas. Não, isso é errado, gente. Isso faz mal. Eu acredito que um dia ou o outro ter uma pegada dessa, pô, essa semana vai ser foda. Preciso trabalhar até a noite todo dia para organizar esse material. Mas sei que semana que vem já tem dar uma acalmada. Isso é normal. A gente passa por isso e são ondas, né? Eu brinco que o nosso dia a dia do trabalho ele tem que ser como uma montanha-russa. Às vezes ele é uma loucura, tem estresse, tem um monte de coisa acontecendo, e daí a gente volta, dá uma acalmada, dá uma brisa, dá aquela relaxada e volta à próxima loucura e depois vem de novo. Então, assim, um modelo de onda, né? Porque senão também fica chato. Não tem nada acontecendo demais, a gente não tá avançando para nada. Então eu sempre eu gosto de fazer essa referência da montanha-russa, né? Tem altos e baixos. Não pode nem sempre não tão alto, não, muita emoção o tempo todo, porque isso infarta a gente. Nem também lá embaixo, porque se está lá embaixo o tempo todo não tem graça, não está acontecendo nada e eu paguei para andar numa montanha-russa que eu podia andar no meu carro, que era a mesma coisa. Então, assim, o equilíbrio é importante, como tudo na vida. O equilíbrio, a relevância, o contexto são muito importantes. Então, não entre nessa discussão inútil. Você encrenqueirinho de rede social, que adora um Twitter ou um X, que agora tá bloqueado no Brasil, né? Mas acho que isso vai deixar esse episódio aqui datado. Vai ficar para posteridade de quem ouvir isso aqui em 2150, que em 2024, no mês de agosto e setembro, o ex-Twitter ou X agora em 2150, né? O falecido Elon Musk, brigando com o governo brasileiro e vice-versa, bloqueou a plataforma social. Mas, assim, esse não é o contexto desse episódio. É, Você que gosta de arrumar tretinha online, não seja besta. Assista o episódio anterior, o meio besta, e não seja meio besta. Assista não, escute, né? Agora eu fui meio besta com esse comentário. Escute, porque a pergunta que você tem que fazer é assim: eu quero saber, alguém está jogando lá o texto na rede social, louco para conseguir engajamento. Para você, meio besta, ir lá curtir ou comentar por uma discussão que não tem o menor cabimento e não vai ter fim. É igual as séries de mistério da Discovery Channel, que levantam um puta de um mistério e terminam dizendo que esse mistério continua sem ser resolvido até hoje.
e dá aquela raiva de vontade de jogar o sapato na televisão. Ahm, a pergunta importante é qual o contexto? Olha de novo o contexto dos episódios anteriores, voltando aqui, né? O chatão do contexto trazendo essa palavra mágica de novo. Gente, se eu quero saber o que é melhor para minha empresa, híbrido, remoto ou pessoal ou presencial, eu tenho que olhar para minha empresa. Bom, eu tenho times que trabalham muitas horas do dia em reuniões e trabalham no escritório. Essa galera pode muito bem passar 2, 3 dias por semana no modelo híbrido. Vem para cá alguns dias para se encontrar com a equipe, para poder tomar um café, para poder se ver, para poder bater um papo aqui, ou até vem aqui depois do almoço e volta para casa. Flexibilize, seja inteligente. Customize o modelo de acordo com o que a sua equipe precisa. Um comentário que eu ouço muito é assim: ah, mas sim, a minha equipe de produção tem que estar aqui o tempo todo, 100% do tempo, todo mundo tem que estar. É injusto com esses caras. Eu entendo o seu comentário, mas eu não concordo com o senso de justiça. Se as pessoas do sul, do hemisfério sul do planeta, estão no inverno e têm que usar agasalho, eu estou no hemisfério norte, eu não tenho que usar agasalho porque para ser solidário com o pessoal que está no sul. Porque isso não é uma questão de solidariedade. Eu estou colocando um rótulo na minha pergunta, tentando apelar para um contexto emotivo, emocional. E esse rótulo não cabe nesse comentário. Eu não tenho que me sensibilizar com essa equipe, é a função deles. Se a equipe de produção tem que vir todos os dias, a minha função como gestor é proporcionar para esses caras as melhores condições, o melhor ambiente possível para que eles venham todos os dias e isso seja relevante, esteja no contexto a importância de por que vir todos os dias. Tem equipes que não precisam vir todos os dias. Contextualize para essas equipes. Tem equipes que eu contrato de outros países que não tem nem cabimento falar em híbrido ou remoto. Essa galera vai ser remota, virtual. Ah, falar em híbrido ou presencial, eu falei errado, perdão. Essa galera vai ser de forma mandatória remota, porque é o contexto deles. Então, olhe para sua empresa e flexibilize sim. Não tente agradar todo mundo, porque você não vai agradar todo mundo. Isso é da natureza humana, alguém sempre vai reclamar, sempre vai ter o reclamão. Olhe para sua empresa, olhe para sua equipe, colete feedback, veja o que faz mais sentido e adapte. Seja flexível, não seja essa criatura cabeçuda, não seja o chatonildo que defende um modelo ou outro e fala que quem não escolhe está em cima do muro. Eu não sei nem quem construiu esse muro idiota no meio das conversas. Mas esse muro, você estar em cima do muro, virou um argumento para defender que você tem que ser um extremista de ideias, escolher um lado. Essa é uma baboseira, é uma idiotice sem tamanho. Você entender contexto e fazer escolhas inteligentes é muito mais importante. Existem sim várias opções diferentes no meio entre direita e esquerda, e não estou falando sobre política para você aí que tá babando em criquirinho de rede social. Entre a direita e a esquerda existe um leque de opções no meio. E você tem que saber escolher a que faz mais sentido para você. Então, a discussão entre o que é melhor é inútil, a discussão entre o que faz mais sentido é importante. E como tudo que vem novo nesse planeta, a gente tem que aprender a lidar com isso. E a curva de aprendizado, a velha e boa curva de aprendizado, né? Joga aí no Google. Ah, você vai encontrar a curva e os estágios da mudança. Engraçado como o ser humano, de forma individual e como raça, parece que passa pelas fases de transição da mudança da mesma forma. Quer ver um exemplo? Estamos agora em transição entre carros a combustão para carros elétricos que parecem ser o futuro. Pode ser que uma outra coisa apareça, carro a oxigênio, carro a hidrogênio, carro a vento, não importa. Mas é uma transição que a gente está passando porque a consciência ambiental e sustentável é mais forte do que nunca.
E nessa transição tem gente que gosta, gente que não gosta, gente que acredita, que não acredita, gente que nega, que aceita, gente que adora, que abraça, tem de tudo. Porque estamos em transição, em mudança. Volta lá 120 anos atrás. Eu tenho certeza de que a mesma discussão rolou entre cavalos e carros. Ah, mas nunca que eu vou deixar de montar no meu cavalo que está aqui pronto, alimentado, para pegar um veículo que eu tenho que abastecer com esse negócio esquisito aí, com esse líquido que é perigoso, que pode pegar fogo, e eu paro isso na minha casa e vai pegar fogo no meu cavalo, vai pegar fogo em tudo. A gente está ouvindo a mesma discussão sobre carros elétricos agora. É uma fase de transição. Se a mudança vier para ficar, ela vai ficar não importando o que a gente fale. Então, entre remoto e híbrido e presencial, não é uma transição necessariamente. A gente aprendeu opções novas. Pode até ser que no futuro uma porcentagem de carros continue sendo a combustão e que isso já seja sustentável para o ambiente como um todo. A gente tem que chegar num ponto de equilíbrio. De novo, o contexto, não o extremismo, é a coisa mais importante. Beleza? E não seja esse cabeçudo de novo que escolhe direita, esquerda e xinga e critica quem está em cima do muro, porque não existe muro, meu amigo. Existem opções inteligentes no meio e existe discernimento, contexto. E agora, contextualizando com o fim deste episódio glorioso, eu vou deixar duas bitocas para você, porque eu sei que eu estou atrasado. Era para ter postado na segunda e hoje eu estou gravando aqui na terça. Mas voltando ao contexto, contextualizando para você que está ouvindo, eu vou deixar duas bitocas. Uma na sua bochecha direita, outra na sua bochechinha esquerda, porque aí é mais gostoso.